Bom dia, Jonas. Notícias da Assembleia. Jonas Melo. Pois bom dia a você, Renato Abreu, bom dia, Gilson Lima, e bom dia aos senhores de ouvintes que sintonizam na manhã ensolarada, tempo decidido desta quinta-feira, 28 de agosto de 2014, no Jornal da Clube. Decidido? É. Aí não tá no tempo... Sol forte. Ah, é? O tempo não tá indeciso. Do Palácio Adalto Bezerra. Seu time ganhou ontem do Botafogo, rapaz. E felicidade, daqui a pouco vamos comentar sobre isso. Mas hoje é dia do bancário, Renato. É dia do bancário? Exatamente. E ontem foi dia do psicólogo. E também do Ceará Sporting Clube. Aliás, o meu amigo Romeu Duarte me mandou uma mensagem aqui. Ele, torcedor do Botafogo, ontem o Ceará meteu 2-1 no Botafogo com um time misto dentro do Maracanã. O que é que diria o Garrincha num negócio desse, hein, Jonas Melo? E nem pensou do magnata Magno Alves para jogar, né? É verdade. Mas a Comissão de Direitos Humanos e Cidadania aqui da Assembleia Legislativa promove nesta quinta-feira o lançamento do livro Homem Torturado, nos Passos de Frei Tito de Alencar, de Leonide Duarte e Clarice Meirelles. A sociedade atende ao requerimento da deputada Eliane Novaes do PSB, presidente da comissão, e será realizada às 19 horas no auditório Murilo Aguiar, aqui do Parlamento Cearense. De acordo com a deputada, o lançamento do livro faz parte da programação de eventos alusivos aos 40 anos de morte. Que livro é esse, hein, Jonas? Tito de Alencar. O livro não foi cancelado, não, Jonas? Pois não, O Homem Torturado, nos Passos de Frei Tito de Alencar. Vai ser hoje, aonde? Às 19 horas, no auditório Murilo Aguiar, aqui da casa. Na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa. Aliás, Jonas Melo, ontem, deixa eu só aproveitar, você fez esse registro aí. Ontem, e eu queria mandar aqui um abraço para o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Walter Cavalcante. Ontem, a Câmara fez uma solenidade de entrega da medalha Boticário Ferreira ao dono do Apivida, não é? O Pinheiro. E foi uma solenidade muito concorrida. Já a gente dá mais detalhes. O Cândido Pinheiro, fundador do Apivida, ele foi homenageado pela Câmara Municipal de Fortaleza ontem ao receber a medalha Boticário Ferreira em sessão solene. A comenda mais importante da cidade de Fortaleza foi entregue ao homenageado pelo vereador e presidente da casa, presidente da Câmara, vereador Walter Cavalcante do PMDB, que foi o autor do projeto aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores. Uma bonita solenidade ontem na Câmara Municipal de Fortaleza, e eu aproveito para abraçar o presidente Walter pela homenagem, pelo acerto, né, da homenagem a esse médico oncologista que presta grandes serviços à nossa comunidade. É verdade. Mas você falava aí da capital cearense, que está no 76º lugar entre as cidades avaliadas em saneamento básico pelo Instituto Trata Brasil. Tá ruim, né, o negócio? A situação está complicada. Receba aqui uma mensagem dos moradores do Parque Santa Rosa, assolado na lama até o pescoço, e do Parque São Miguel, esgoto a céu aberto e o descaso da atual gestão municipal de Fortaleza. E na pesquisa realizada entre as 100 maiores cidades do Brasil, Fortaleza está na posição 66, como disse você aí, através do município de Calcaia, que ficou na 73ª, 63. Calcaia também está mergulhado no lixo e na lama e no descaso da gestão do Washington Góes. A situação das cidades está baseada no Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento 2012, com a população estimada em 2.500.000 fortalezenses. Logicamente que essa pesquisa traz um drama terrível para os moradores da capital Fortaleza, porque numa situação dessa não se pode esperar mais nada. E o caso da saúde, Renato, o estado do Ceará é o segundo colocado em número de casos de câncer no Nordeste e oitavo do Brasil. O presidente da Sociedade Cearense de Cardiologia, de Cancerologia, Luiz Porto, diz que a idade continua sendo um dos mais importantes fatores de risco. Atenção, quem tem mais de 50 anos tem que se cuidar. Cerca de 4 em cada 5 pessoas com mais de 50 anos poderão correr o risco. O urologista João Miguel Lins Júnior assegura que o câncer da próstata é curável desde que seja diagnosticado em fase inicial. É importante não ter medo ou preconceito e procurar um médico, foi o que disse o doutor João Miguel Lins Júnior, que é urologista e especialista aqui no estado do Ceará. Câncer preocupa, não só aqui, mas em todo o Brasil, Renato. O número da equipe eleitoral da presidenta Dilma, como disse você aí, já admite de forma reservada que terá que iniciar uma campanha de desconstrução da imagem de Marina Silva nos próximos dias. Ontem, inclusive, viu, Jonas, uma matéria da Folha de São Paulo, publicada pelo site Terra ontem à tarde, revelou que uma reunião de emergência, que não foi essa aqui que eu já falei, dos assessores, etc., foi uma reunião da cúpula,
decreto de emergência na noite de terça-feira, né? Na noite de segunda-feira, antes do debate da Band, começou às 10 horas, e houve uma avaliação de que a cúpula da campanha da presidente Dilma avaliou que há um risco concreto de derrota eleitoral para a Marinha. Exatamente. Aí o PT vai fazer uma ofensiva nessa questão de ordem. Mas nós vamos a Brasília porque tem informação do Supremo Tribunal Federal que negou o pedido de prisão domiciliar ao Roberto Jefferson, aquele corrupto do mensalão que está preso aí. Mas quem tem os detalhes de direto de Brasília é a repórter Cariane Costa. Por 5 votos a 3, a maioria dos ministros entendeu que o estado de saúde dele não justifica a mudança de regime. Ele está preso no Rio de Janeiro. Em 2012, ex-deputado federal fez uma cirurgia para a retirada de um tumor no pâncreas. A prisão de Jefferson foi determinada em fevereiro pelo ex-ministro Joaquim Barbosa. Para justificar a manutenção da prisão em regime semiaberto, o relator do recurso, o ministro Luiz Roberto Barroso, afirmou que médicos do Instituto Nacional do Câncer concluíram que o estado de saúde de Jefferson não indica necessidade de cumprimento da pena em casa ou no hospital. O voto do relator foi seguido pelos ministros Teori Zavascki, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Celso de Mello. Os ministros Marco Aurélio, Luiz Fux e Ricardo Lewandowski votaram a favor da concessão da prisão domiciliar. De Brasília, Cariane Costa. Eu não entendo por que o Jefferson, que sofre de câncer, tem uma situação de saúde complicada, não pode ficar em casa. E o genuinamente corrupto pode, eu não entendo. É 2 pesos e 2 medidas. Eis a questão. Exatamente. E o Tribunal de Contas da União, Renato, adiou novamente o julgamento sobre os bens de Graça Foster. Foi adiada pela 3ª vez a votação do processo que pode gerar o bloqueio de bens da presidenta da Petrobras, Mas a maioria votou contra, viu, o bloqueio, viu? Exatamente, mas a Poliane Marques tem mais informações. Foi adiada pela 3ª vez a votação do processo que pode gerar o bloqueio de bens da presidente da Petrobras, Graça Foster. Na sessão desta quarta-feira do Tribunal de Contas da União, os 9 ministros começaram a votar a matéria. O placar estava em 5 votos a 2 pelo não bloqueio dos bens, quando o ministro Haroldo Cedras pediu vista. Com isso, o processo deve voltar a plenário em no mínimo 15 dias e os ministros têm até o final da votação para mudarem sua decisão com relação ao assunto. A análise estava prevista inicialmente para 6 de agosto. A ação faz parte do processo que apura irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006. A possibilidade de bloquear os bens de Foster surgiu depois que matérias foram divulgadas pela imprensa, afirmando que ela e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, teriam doado imóveis para parentes próximos quando vieram à tona denúncias de irregularidades na compra de Pasadena em março deste ano. No final do mês passado, o TCU bloqueou os bens de 11 ex e atuais executivos da estatal, entre eles do ex-presidente da empresa, Sérgio Gabrielli. A intenção do tribunal é garantir recursos para ressarcir a Petrobras, caso seja comprovada que a compra de Pasadena gerou prejuízos à empresa. De Brasília, Poliane Marques. Mas nem só de notícia ruim vive o Brasil. O país enviou medicamentos e insumos em saúde para a Serra Leoa. O Brasil, Renato, envia kits com 1,5 toneladas de medicamentos e insumos em saúde para a Serra Leoa, país situado no noroeste da África do Sul. A medida busca fortalecer as ações de combate à epidemia de ebola. Mas quem tem os detalhes a respeito dessa questão é a repórter Ana Gabriela Salles. Ao todo, são 5 kits capazes de atender 2.500 pessoas por um período de 3 meses, com antibióticos, anti-inflamatórios e material de primeiros socorros. O ministro da Saúde, Arthur Quioros, destaca a importância desta ajuda para um dos países mais afetados pelo vírus ebola. As dificuldades, seja pelas questões culturais, pelas questões de que os casos estão ocorrendo em regiões de conflito, mas principalmente a falta de infraestrutura adequada e de material médico hospitalar tem sido muito importante na cadeia de transmissão da doença. E, portanto, fazemos primeira linha de bloqueio nos próprios países onde os casos estão ocorrendo, de preferência nas próprias vilas rurais onde esses casos estão ocorrendo, é a estratégia fundamental que está sendo desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde. O ministro Arthur Quioros garantiu que não há nenhum registro de suspeita ou caso comprovado da doença aqui no Brasil e destacou as medidas para controlar o vírus, principalmente nos portos e aeroportos de dentro e fora do país. Hoje você tem uma linha de bloqueio nos portos e aeroportos estabelecida
aeroportos dos 3 países onde estão ocorrendo os casos. Nós não temos voos diretos, então temos uma segunda linha de bloqueio nos aeroportos, principalmente da Europa, onde possíveis viajantes poderiam ainda transitar. E temos uma terceira linha de bloqueio feita no nosso país, através dos profissionais da Anvisa, nos portos e nos aeroportos nacionais e internacionais aqui do nosso país. Temos a estrutura do SAMU preparada, os hospitais de referência preparados. Nesta epidemia, o vírus Ebola já matou 1.400 pessoas. Os 3 países mais afetados são Serra Leoa, Guiné e Libéria. Essa é a segunda remessa de medicamentos e materiais como luvas e máscaras do Brasil para a África. Em junho já haviam sido enviados 4 kits para a Guiné e o Ministério da Saúde planeja ainda enviar mais material para ajudar as vítimas do Ebola na Libéria. Reportagem Ana Gabriela Salles. Renato, o Ceará surpreendeu ontem dentro do Maracanã. Antes de você falar aí do seu vozão, que você está muito feliz, né, com a vitória do Ceará ontem do Maracanã, se bem que esse time do Botafogo aí só tem as camisas, viu? Agora, só tem as camisas, inclusive o salário atrasado, viu, meu amigo Romeu Duarte, meu amigo Carlos Frederico. Agora, o Botafogo tem o escudo mais bonito de time de futebol do mundo, aquele escudo da estrela, não tem igual não. Rapaz, o Carlos Frederico Gomes me passa aqui a mensagem dizendo que agora vai torcer Ceará. Vai, né? O Ceará se quer, Renato, professor de Magno Alves, o magnata, vice-artilheiro do Brasil no ano, com 27 gols, um a menos do que Robert do seu Fortaleza. Tá certo, o Robert tem 28. Mesmo popando. Olha, ontem o presidente da Rússia, Vladimir Putin, inaugurou o primeiro estádio da Copa de 18. Parece o Brasil, olha, vê bem. A Copa na Rússia é de 2018, nós estamos em 2014, agosto. O Putin já inaugurou o primeiro estádio para a Copa. Isso é para mostrar ao Brasil como é que se faz. Ali é outra realidade. Mas falando do Ceará mesmo poupando titulares por conta da briga pelo título da Série B do Campeonato Brasileiro, o mistão do Vozão mostrou que não vai abdicar da Copa do Brasil, Renato. Na noite de ontem, o time dirigido por Sérgio Soares surpreendeu o Botafogo dentro do Velho Maraca e venceu por 2-1, gols de Eduardo e Bill, e o Edilson descontou pra lá. Ah, o Bill fez gol, rapaz? Fez. E os cearenses ainda perderam um pênalti, Renato. Foi? Foi, repetindo o placar. E Souza perdeu o pênalti. Quando eliminou o favorito do Internacional. Não sei se você lembra aí. Mas levando boa vantagem para o Castelão na próxima semana, jogará por qualquer empate e pode até perder por 1-0 para manter o sonho de conquistar o torneio pela primeira vez. Mas tem que ganhar aqui também. Já os cariocas precisarão vencer por 2 de diferença ou por 1, desde que marque a menos 3 vezes. Mas aquele time Botafogo ganha do Ceará aqui não. Quem passar para encarar o ganhador do confronto entre Grêmio e Santos, que travam o primeiro duelo hoje, portanto, na arena do Grêmio. É melhor pegar o Santos, E a renda da partida de ontem, Renato, foi R$ 172.425. As duas equipes voltam a se enfrentar, valendo vaga nas quartas de final da próxima quarta-feira, 3 de setembro, de novo às 22 horas em Brasília. Logicamente que antes, porém, os dois voltam a Brasília não, em Fortaleza, mano. Não, pelo Campeonato Brasileiro, na Série A. Na série, o Botafogo, né? Isso, eu estou falando do Campeonato Brasileiro da Série A. Na Série A, o Botafogo recebe o Santos às 16 horas no Maracanã. Isso. Para tentar P de novo. abrir a distância, né, da zona de rebaixamento. É P de novo, esse time Botafogo é muito ruim. E já o Ceará joga no sábado, dia 30, contra a Luverdense, às 20 horas, no Castelão, pela 19ª rodada, de olho na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Essa Luverdense é que não podia pegar o Fortaleza, que era chibata no Fortaleza. E o Bragantino ontem, Renato, não precisou mostrar tanto futebol para vencer o Corinthians na noite da quarta-feira, portanto, na abafada Arena Pantanal, em Cuiabá, que você tanto critica aí. Um verdadeiro elefante branco. É um elefante branquíssimo. O golaço de Santos no início do segundo tempo foi suficiente para segurar a vitória por 1-0, melhor dizendo, a vantagem do empate no jogo de volta das etapas de final da Copa do Brasil. E na próxima quarta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, na Arena Corinthians, logicamente que haverá jogo. O Timão precisará vencer por 2 gols de diferença. E Renato, nós vamos a Brasília porque tem mais informação a respeito de uma questão importante. Para você ter ideia, existe uma certa confusão no Congresso Nacional. A Dilma ontem vetou de novo a lei dos municípios. Vetou de novo a geração de novos abriu uma confusão grande, viu? Muita confusão. Mas aí tem informação que os aeroportos que receberam o prêmio por avaliação durante a Copa do Mundo, o prêmio Boa Viagem, olha aí, rapaz, Copa do Mundo 2014, os melhores aeroportos do mundo receberam o prêmio aí na Copa 2014. Mas que tem uns detalhes a respeito dessa questão de prêmios para os aeroportos, é o repórter João
donos de 15 aeroportos brasileiros que ficam nos estados que sediaram jogos da Copa do Mundo foram avaliados pelos clientes, que também opinaram sobre qual o melhor terminal durante o torneio. Na categoria de melhor aeroporto, venceu o Internacional Afonso Pena, em Curitiba. O aeroporto paranaense também ganhou na categoria melhor ambiente aeroportuário e melhor restituição de bagagem. O melhor controle aduaneiro foi do Juscelino Kubitschek, em Brasília. Já o melhor check-in foi em Congonhas, São Paulo, que também ganhou o prêmio de melhor inspeção de segurança. O melhor controle migratório foi do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Confins, Minas Gerais, também vencedor na categoria melhor atendimento ao turista. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, faz um balanço das ações realizadas nos aeroportos para a competição. Houve uma mudança física dos aeroportos. Nós aumentamos a capacidade dos aeroportos, não só aumentamos a área de estação de passageiros, aumentamos a área de pátio, pista, a área de embarque, as pontes de embarque, mas além disso, que é a parte física, nós tivemos um trabalho de preparação, de qualificação, de planejamento de vários servidores públicos e de empresas privadas que prestam serviço nesses aeroportos, que permitiram que nós alcançássemos um patamar diferente daqueles que vínhamos percorrendo até então, e é esse patamar que eu tenho feito o apelo de que nós não percamos como referência. Entre as intervenções do terminal de Curitiba, o mais bem avaliado, foram feitas a ampliação e o aumento da capacidade do terminal, que chegou a 8.500.000 passageiros por ano, além da ampliação do pátio de aeronaves e restauração da pista de pouso. O aeroporto de Confins teve o pátio e a pista de pouso ampliados. A capacidade passou de cerca de 10 milhões para 17 milhões de passageiros por ano. Para o ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, o desafio é manter o padrão de atendimento realizado no período da Copa do Mundo durante todo o ano. Esse patamar vai nos servir como base, como referência, para que permanentemente nós estejamos nos aeroportos brasileiros melhorando, aprimorando o serviço que estamos prestando aos nossos clientes, aos passageiros. O levantamento foi feito com quase 12 mil passageiros entre os dias 4 de junho e 21 de julho. Reportagem João Pedro Neto. É o prêmio Puxadinho Copa 2014, Renato Abreu. Essa aí, olha, uma notícia que chega aqui, Renato, é que a Oi vai comprar a TIM. Pensa aí nas duas juntas, como é que fica? A Oi parece que vai fazer uma proposta, as bolsas já subiram, estouraram. O preço da Oi. Meu vendaval protocolado pelo empréstimo da Portugal Telecom. Eu tenho medo desse monopólio, a coisa piorar, porque já tá ruim. E o valor O telefone aqui da rádio tá uma semana muda aqui. A gente liga para o operador e ninguém vem ajeitar. A Oi tá só arquejando, e agora junto com a TIM, pensa aí na confusão grande. É verdade. Mas vamos concluir aqui, Renato, dando a agenda dos candidatos ao governo do estado do Ceará para esta quinta-feira, 28 de agosto de 2014. Manda lá. Ailton Lopes do PSOL, às 11 horas, faz uma panfletagem em frente à Turma da Malha. Às 19 horas, lançamento da biografia do Frei Tito no Museu do Ceará. E às 20 horas e 30 minutos, janta com o candidato do seu partido para fazer a arrecadação para a campanha no buffet do Benfica. O Camilo Santana do PT, às 9 horas, participa de uma carreata em Jaguaretama. E às 11 horas, carreata em Ererê. E às 15 horas, carreata no Cedro, e encerra o dia com o comício às 19 horas em Jaguaribe. A Eliane Novaes do PSB, dentro das 8h30 da manhã, faz um encontro com entidades representativas das empresas de serviços cotáveis. Às 15 horas, ela dá uma entrevista a um programa de notícias da gente na TV Metrópole. O Eudício de Oliveira, do PMDB, às 9 horas faz uma caminhada em Maranguape e às 17 horas encerra o dia com a caminhada e comício em Tamboril. Só registrar aqui a nossa audiência, Renato. Quem está ligado com a gente são os funcionários do Pão de Açúcar da Júlio Ventura, Humberto Martins e o Leonildo, todos ligados com a gente no som da Super Rádio Clube. E dizer a você que hoje termina aqui na Assembleia a 40ª edição da InfoBrasil. Ainda há tempo você vir acompanhar as tecnologias avançadas aqui no auditório João Frederico Ferreira Gomes, aqui do Parlamento Cearense. Sessão só na sexta-feira. Hoje tem sessão plenária na Câmara Municipal de Fortaleza, sob o comando da mesa diretora. E dizer a você, meu caro Renato Abreu, quem está ligado com a gente é o Carlos Frederico Gomes, que agora mudou de ideia, vai torcer Ceará. Olha, o meu amigo jornalista Donizete Arruda, amanhã, sexta-feira, o título de cidadão